Então, a gente vai fazer análise desse caso clínico de acordo com a nossa metodologia, que é o que eu venho trabalhando bastante tempo já com vocês, e que é uma metodologia que ela dificilmente vai dar errado se você seguir ela à risca. A automação é maravilhosa, a morfologia é maravilhosa, a automação tem um alto grau de confiabilidade, a morfologia, a confiabilidade vai depender da experiência e da expertise do analista. Só que, claro, a automação pode se equivocar? Sim, pode. E, óbvio, que a morfologia também. Então, vamos dar uma analisada nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, que é um caso que apareceu em um dos laboratórios que a gente assessora, e que ele traz uma situação bem interessante. Olha só, nós temos 12 mil de leucócitos totais. Se a gente analisar esse leucograma, aqui em contagens percentuais, a gente vai ter 70%, 71% de linfócito, falando na questão da contagem relativa. Na contagem absoluta, nós temos 8.690 linfócitos. Lembrando que é de 4 a 10 mil o valor de leucócitos totais. Então, a gente tem uma linfocitose bastante expressiva, certo? Porém, os outros índices leucocitários, eles parecem se manter quando a gente faz a análise da contagem relativa. Tá ok? A gente sempre tem que fazer esse paralelo, porque a contagem relativa ela é muito boa quando você tem um hemograma normal. Agora, quando você tem um hemograma alterado, o melhor de tudo é ir pela contagem absoluta. E na contagem absoluta a gente vê aqui uma relevância maior da parte linfocitária. Então, nós temos aqui 8.700 linfócitos praticamente. Esse hemograma não apresenta anemia. Por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender quando a gente for analisar os flags. Então, eu não tenho anemia, veja que está 16,2 de hemoglobina. A plaqueta dele está um pouquinho baixa, mas ainda não está alarmante, certo? Ainda a gente não se preocupa tanto com 164 mil. Inclusive, tem laboratórios, né? O valor que a gente costuma trabalhar de referência para a plaqueta é de 200 a 400. Tem laboratórios que já consideram valores menores, de acordo com a sua população atendida. Agora, quando a gente vem para a parte dos flags que o equipamento deu, a gente tem aqui uma distribuição anormal, que ele já avisou que a distribuição celular está anormal, ou seja, não está de acordo como sempre costuma estar. Nós temos linfocitose, nós temos monocitose, ok, a gente já viu isso aqui na contagem absoluta. A gente tem aqui ainda flag de linfócito atípico, tem clamp de plaqueta, que a gente já vai ver o que é, e essa aqui, que é esse flag aqui que chamou a atenção, que é um flag de blasto. Então, esse equipamento deu um flag importante de blasto, e foi esse o motivo pelo qual esse caso veio à tona e o pessoal nos ativou aí para o serviço de assessoria remota. Então, deixa eu passar para o lado aqui. Olha o gráfico do equipamento. Esse gráfico aqui, ele está com uma alteração bem importante. Vamos ver o gráfico normal só para comparar, que eu gosto sempre de olhar o gráfico normal. Essa é a forma certa da gente entender as coisas por aqui. Então, olha o gráfico normal. Eu tenho aqui a nuvem de linfócito, bem bonitinha, monócito um pouquinho acima do linfócito e um pouco à direita, porque esse equipamento da Sysmex, ele te dá fluorescência aqui nesse eixo e complexidade. O que é fluorescência? O que a fluorescência pega? Quando você tem mais RNA, principalmente no citoplasma celular. Células mais jovens têm mais RNA. Então, mielócito, promielócito tendem a estar mais acima. Por quê? Porque eles têm mais fluorescência. Blasto tende a estar mais acima, certo? E o que é complexidade? Quanto mais à direita a célula está aqui, é porque ela tem mais coisas no citoplasma, mais organela, mais mitocôndria, mais granulação. Veja, o eosino está disparado na direita aqui. Por quê? Porque ele é mais complexo que o neutrófilo. O neutrófilo é mais complexo que o linfócito. E o neutrófilo também é mais complexo que o mono. Em contrapartida, o mono é mais complexo que o linfo. Por quê? Porque o mono tem mais coisas no citoplasma do que o linfócito. Certo? Então, é assim que a gente analisa o gráfico da Sysmex, tá? Que é esse gráfico aqui, é o gráfico normal. E agora, eu até vou copiar ele aqui, jogar aqui para dentro da pasta, que vai ficar mais fácil da gente entender. Tá? Então, olha aqui, eu tenho o gráfico normal. E agora vamos ver o gráfico alterado.
Então, o que eu tenho de alteração nesse gráfico? Veja que a nuvem de eosinófilo está aqui, tudo certo. A nuvem de neutrófilo também está aqui, esse azulzinho. Vamos lembrar onde é que ela está? Aqui o azulzinho do neutrófilo, aqui o eosinófilo, aqui o eosinófilo. Então, veja que o eosinófilo está aqui, o neutrófilo está aqui, está tudo certo. Agora, olha o linfócito. O linfócito está com essa chama para cima aqui, ó. Ele fez esse pendurico para cima aqui e vai até lá em cima. Ou seja, eu tenho células linfóides que têm mais fluorescência. Então, são células linfóides mais imaturas, teoricamente. O monócito também. Agora, tem um detalhe, ele pintou isso aqui de branco. Quando o equipamento pinta isso aqui de branco, significa que ele não sabe o que ele está vendo. Então, nesse caso aqui, o equipamento não sabe o que ele está vendo, ele não sabe o que significam essas células aqui, por isso que ele deu esses flags tantos aqui, certo? Pode ser blasto, quando ele pinta de branco assim, geralmente é. Geralmente é blasto. Entretanto, a gente voltando na análise do hemograma, veja que eu não falei de morfologia ainda. Se ele tem tudo isso aqui de blasto, com certeza seria uma leucemia aguda. Com certeza, essa quantidade de blasto aqui seria maior do que 20%. Se isso aqui for blasto. E leucemia aguda geralmente vem com tríade leucêmica. O que é a tríade leucêmica? Leucocitose, aqui tem, ok? Anemia, aqui não tem. E baixa de plaqueta. Tá meio torta essa baixa de plaqueta aí, né? A gente não pode confiar tanto que essa plaqueta esteja baixa com 164 mil. Então, teoricamente, não tem tríade leucêmica, eu fico meio atrás. Porém, ele deu flag de blasto, e essas células não identificadas pelo equipamento, quando ele pinta de branco, são blastos, e o blasto tem mais fluorescência, ou seja, ele está mais acima do gráfico do que as demais células. Aí a gente vai para a análise da lâmina. Dá uma olhada no que a gente viu. Tem essa morfologia, tem essa morfologia, tem essa morfologia, tem essa aqui também, tem essa, tem essa, tem essa, mais essa aqui também, essa aqui também, mais essa, mais essa. Essas são as imagens. Agora, o que eu quero que você perceba? Isso aqui pode ser um blasto? Tá, vamos aceitar que talvez. Esse blasto aqui está muito diferente desse. E olha esse. Se isso for blasto, esse aqui também está mais diferente ainda. E olha esse aqui está mais basofílico e mais heterogêneo. Então, na verdade, essas células aqui são linfócitos reativos, que o equipamento deu flag de blasto, mas ele deu um flag com ponto de interrogação. Ele não sabia diferenciar essa célula aqui, se ela era um linfócito ou se era um blasto. Por isso que, nesse caso, a morfologia foi mais importante que a automação. Sempre isso acontece? Não. A morfologia e a automação têm que caminhar juntas. E agora veja, por que eu sei que isso aqui é linfócito reativo? Porque eles têm primeiro, analisando o contexto, eles têm uma variabilidade morfológica na mesma lâmina, ou seja, esse linfócito está diferente desse. Veja que esse está mais heterogêneo, ou seja, eu tenho cromatina frouxa e densa em uma maior intensidade. Esse aqui está um pouco mais basofílico do que esse aqui. E esse aqui está um pouco mais... Esse aqui está contornando as hemácias. Esse aqui é o tal do linfócito reativo ameboide. Esse aqui também, ó, está contornando as hemácias. Mas isso o blasto também pode fazer, tá? Mas ele tem nucleolo, isso não quer dizer... O linfócito reativo pode ter nucleolo. E não é problema nenhum. E esse aqui, ele está pleomórfico. O núcleo dele está pleomórfico. Então, devido a essa variabilidade morfológica, a gente vê que essas células aqui são linfócitos reativos e não blastos. Aqui vem a importância, a gente sempre fala da importância da automação. Sempre, sempre, sempre. Você precisa entender a automação. É fundamental você entender e dominar a interpretação do gráfico. Mas, nesse caso aqui, quem salvou foi a morfologia. Então, o que eu digo? Você tem que caminhar com as duas juntas. E quais são as características do linfócito reativo? Só para relembrar, cromatina heterogênea, ou seja, eu tenho áreas de cromatina densa e cromatina frouxa dentro do mesmo núcleo, e aqui eu tenho uma basofilia citoplasmática importante. Então, assim que a gente analisa um linfócito reativo, e claro, voltando aqui para o gráfico agora, a gente entende que todas essas células aqui,
E talvez esses monócitos aqui também possam ser linfócitos reativos, todos eles. A contagem de monócito aqui, ele deu aumentada, só que ele não deu certeza que isso aqui é monócito, porque ele pintou de branco. Então, aqui, o que vai ter que ser feito? Uma boa contagem diferencial e a liberação do hemograma do jeito certo, da maneira recomendada. Então, sempre que você for analisar um hemograma dessa forma, dificilmente você vai cometer erros, dificilmente você vai errar uma liberação. Então, sempre tenha isso em mente. Use essa metodologia que a gente propõe. Analisar gráfico, analisar os índices do equipamento, tentar relacionar uma coisa com a outra, e aí sim você parte para a lâmina do paciente.